Boa noite. Vamos dar início à 9ª sessão extraordinária. Peço ao primeiro secretário João Marcos Macedo Silveira que proceda a chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. Ausência justificada. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Está chegando. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Também está chegando. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí, sob proteção de Deus, declaro aberta a 9ª sessão extraordinária, neste dia 29 de outubro de 2025. Convido para compor a mesa a secretária municipal de Saúde Pública, senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra, e o diretor do Departamento de Atenção à Saúde, senhor Adael Tavares Silva. Fica à vontade. Você podia estar chegando? Não. Peço ao primeiro secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Ofício número 11 de 2025, de autoria da Controladora Geral do Município, Lucimar Alves Silva, solicitando data e horário para apresentação dos indicadores, metas, resultados alcançados e recursos orçamentários executados na saúde, concernentes ao relatório detalhado do quadrimestre anterior, RDQA, para o segundo quadrimestre de 2025. Aviso de edital de convocação expedido pela senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra, secretária municipal de saúde, para esta audiência. Ofício número 531 de 2025, de autoria do presidente da Câmara, vereador José Wellington da Silva, dirigido à senhora Lucimar Alves Silva, controladora geral do município de Piuí, em resposta ao ofício 011/2025, no qual comunica que foi agendado para o dia 29 de outubro de 2025, quarta-feira, às 18 horas, a sessão extraordinária para a realização de audiência pública para apresentação dos indicadores, metas, resultados alcançados e recursos orçamentários executados na saúde, concernentes ao relatório quadrimestral anterior, RDQA, para o segundo quadrimestre de 2025. Edital de convocação para a 9ª sessão extraordinária audiência pública. Confirma a presença do vereador João Lúcio Matos. Passaremos à ordem do dia. Esta audiência pública é destinada exclusivamente para a apresentação dos indicadores, metas, resultados alcançados e recursos orçamentários executados na saúde, concernentes ao relatório detalhado do quadrimestre anterior, RDQA, para o segundo quadrimestre, competente de 2025. Passa agora a condução dos trabalhos ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite a todos, boa noite, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha nas redes sociais, público que nos acompanha na Casa Legislativa. Agradeço a presença de todos nessa sessão extraordinária. Toda audiência pública é um processo de transparência que busca sempre dar
a oportunidade aos cidadãos de exporem suas sugestões no âmbito do controle da administração pública. Neste momento, vou passar a palavra à secretária municipal de Saúde Pública, senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra, juntamente com o senhor Adael Tavares Silva, do diretor do Departamento de Atenção à Saúde, e logo após, deixo a palavra aberta aos vereadores e demais presentes para suas manifestações. Confirma que a presença do vereador José Segundo Faria. Rosângela, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Boa noite os alunos, né, da escola estadual, né, aqui nos prestigiando. Boa noite os demais vereadores, na pessoa do Zé Wellington, eu cumprimento os demais vereadores. E a minha equipe, né, que está ali, toda, os nossos coordenadores. E ao meu braço direito e esquerdo aqui, o Adael. Gente, nós vamos hoje apresentar o segundo quadrimestre nós vamos apresentar uma audiência pública, né, referente ao segundo quadrimestre de 2025. Qual que é a finalidade dessa, né, vocês que estão chegando aqui, qual que é a finalidade dessa audiência? De acordo com a Lei 141, né, de 2012, a gente tem que estar mostrando transparência das ações de saúde, o financeiro, né, e também as metas durante esse período que é de maio a agosto. Nós vamos começar a apresentação e, se alguém tiver depois alguma dúvida, né, nós estamos à disposição. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente, aos demais vereadores, pessoal do curso técnico de enfermagem, aos colegas, né, trabalhadores da área da saúde. Como a Rosângela disse, nós vamos apresentar um resumo operacional referente ao segundo quadrimestre de 2025, respeitando as determinações da Lei 141, que pede a ampla divulgação das ações de saúde realizada em cada quadrimestre. Eu queria cumprimentar, né, os nossos conselheiros que estão aqui também. Muito obrigada pela presença. Nós começamos com a atenção básica, né? Hoje nós temos 12 unidades básicas de saúde, estratégias de atenção primária e uma EAPP, estratégia de atenção primária, que é a unidade de Penedos, né? Aqui a gente tem o horário de funcionamento da unidade de Penedos, a população atendida são 185 famílias e o número de atendimentos realizados durante o segundo quadrimestre. Nós temos uma EAPP também, Estratégia de Atenção Primária Prisional, dentro do presídio, né? Nós temos uma unidade destinada à população carcerária. Aqui nós temos o número de população atendida, né? No fechamento desse quadrimestre eram 205 internos. Aqui as unidades básicas de saúde, hoje nós temos 12, o mês que vem nós teremos 14, né? Que nós iremos inaugurar a unidade Marcinho Contador e Mitermaia, que está prevista a inauguração para o dia 28, as duas unidades, né, no dia 28, uma vai ser às 3 horas da tarde, a outra às 17 horas. Aqui a gente tem o número total de pessoas e famílias cadastradas por unidade básica de saúde. Houve uma redivisão das áreas esse ano, né, em função da abertura dessas outras novas 2 unidades básicas. A Rosângela vai comentar melhor essa divisão. Então, é importante a gente estar comentando sobre isso, porque teve pessoas que ficou assim, às vezes, chateado de ter mudado de área, né? E a gente entende perfeitamente, mas saiu uma nova lei, né? E essa legislação, ela pede que os PSFs, né, a Unidade Básica de Saúde da Família, ela esteja com, no máximo, 3.000 pessoas, né, de 2.800 a 3.000 pessoas. Então, com essa intenção, nós fizemos essa redivisão de território e, como a gente tem 2 PSFs, né, que nós vamos inaugurar, nós tentamos redividir, são 2 áreas enormes que a gente tem, a área aí a gente chama de PSF, tá, gente? E essas 2 áreas, que é o Totonho Tomé e Dona Tina. Dona Tina, a gente já tinha redividido ela com o PSF Joaquim Tomé, e agora nós vamos redividir, já redividimos, né? O Totonho Tomé com o Pérola Negra, né, que é o Mitermaia,
Então, assim, nós ficamos com as unidades tranquilas. Isso é muito importante que as pessoas entendam, que a gente vai ter mais um melhor acolhimento, né, uma melhor atendimento a essas pessoas e, assim, com mais promoção de saúde, com mais prevenção, porque quando você tem menos pessoas compatível, né, com o aumento da meta de saúde, a gente tem possibilidade de fazer uma visita domiciliar melhor, a gente tem possibilidade de fazer uma consulta melhor para o paciente, com mais, né, com mais tempo, e a gente... a função do PSF, né, o objetivo do PSF é estar promovendo saúde e prevenção. E é uma coisa que a gente, às vezes, não faz porque não dá tempo, né? Então, acho que com isso, né, Dael, a gente vai trabalhar melhor a partir de agora. E a gente pede desculpa às pessoas aí que estão desagradando, mas a gente sabe que isso aí, futuramente, todos vão ficar felizes, porque a gente vai ter um acolhimento melhor nas unidades. E com essa redivisão também, ninguém ficou muito longe da unidade básica de saúde, né? É importante pensar o seguinte, nós temos o Alô Saúde, né? Nós temos ônibus, né, gente, circular, e nós temos, quando precisa de um paciente estar sendo removido com ambulância, nós temos, né, o Lúcio que vai e faz esse trabalho para nós. Então, assim, é muito difícil também um paciente que tem que ir de ambulância, ele não vai, né, gente? A gente faz visita domiciliar. Então, acho que assim... Facilidade tem. Facilidade tem, né? Aqui a gente trouxe um pouco dos números de atendimentos, né? Foram 28.010 atendimentos de enfermagem, 28.258 atendimentos médicos, 73.000 visitas domiciliares e 4.552 atendimentos odontológicos. Aqui só um comparativo dos atendimentos médicos por unidades básicas de saúde. A gente tem o sudário, que tem um grande número de atendimento, mas o nosso médico volante ele fica lá, né? Então nós estamos com 2 médicos lá. Quando um sai de férias ou falta, ele cobre, então por isso que dá essa discrepância de atendimento. E o número de atendimentos de enfermagem, né? A gente também tem algumas unidades com maior número de atendimentos, porque é perfil mesmo da enfermeira, essas consultas de enfermagem. Equipe multidisciplinar, que são as EMULTs, né? As equipes que ampliam a gama de atendimento da atenção básica. Nós temos aí fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas holísticos que fazem as práticas integrativas e complementares do SUS. E elas fazem, elas fazem diversas atividades nas unidades, grupos temáticos, né? Nas unidades básicas de saúde. Essa EMULT é a EMULT em Ofirmino, EMULT ampliada, ela fez 5.722 atendimentos, e a EMULT estratégica do Totô e Tomé, 3.453 atendimentos. Saúde bucal, relatório, procedimentos da atenção básica, né? Os atendimentos da atenção básica, o total aí de 14.256 atendimentos, né? Entre primeira consultas, atendimentos de gestantes, raspagem periodontal, relatório, esses atendimentos de saúde bucal dentro do presídio na EAPP, na Estratégia de Atenção Primária e Prisional, tem um total de 85 atendimentos, e atendimentos do CEL, lembrando que o CEL de Piuí, Centro de Especialidades Odontológicas, ele não atende só o município de Piuí, mas ele tem que atender todos os municípios que compõem a microrregião de Piuí, que são 7 municípios com Piuí, 7 municípios, né? Total de 8.990 atendimentos. Brasil Sorridente, o programa de confecção de prótese dentária, né? A gente faz a confecção de prótese total e parcial, total de 119 próteses confeccionadas nesse segundo quadrimestre, com investimento de R$ 40.043,50. Nós iniciamos agora no mês passado um mutirão, né? Nós estamos realizando, está em andamento aí 400 próteses, né, que o Dr. Paulo liberou para a gente fazer. Então, além das próteses que a gente faz mensal, que é em torno de
de 60 próteses, né, que a gente mantém ativas na fila, realizando, o Dr. Paulo pediu para a gente fazer um mutirão, nós estamos realizando mais 400 próteses. Veio um outro dentista, né, profissional, auxiliar o dentista que já faz essas próteses mensais para a gente. Vigilância em saúde. A vigilância ela é composta pela vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde trabalhadora e vigilância ambiental, que entra aí as endemias. Vigilância epidemiológica. Nós fazemos o acompanhamento diário de todas as doenças de notificação compulsórias exigidas pelo Ministério da Saúde. Durante o segundo quadrimestre, essas foram as principais agravos de notificação compulsória, né? A gente teve acidentes com animais peçonhentos, violência interpessoal, doenças exantemáticas, um caso suspeito, intoxicação exógena, hepatites virais, hanseníase, tuberculose, sífilis em gestantes, sífilis congênita, sífilis adquirida, varicela, cachumba, meningite, atendimento antirrábico, que são as pessoas que são mordidas por animais de rua ou animais que não são passíveis de observação, toxoplasmose em adulto, toxoplasmose em gestante, toxoplasmose congênita, né? A gente tem aí doenças e agravos, doenças transmissíveis e não transmissíveis, que são monitorados pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica. Vigilância em saúde do trabalhador. Nós fazemos o monitoramento, né, dos acidentes graves, acidentes leves, DORT e acidentes com material biológico. Foram 177 acidentes de trabalho, 7 acidentes de com materiais biológicos, geralmente profissionais, né, da área de saúde, que se acidentam, né, durante a administração de medicamento. Vigilância da situação de saúde. Aqui a gente tem, não estou conseguindo ler, cadastramento de declaração de nascidos vivos. Deixa eu voltar para cá, que está muito baixo. Está muito pequeno. Cadastramento de declaração de nascidos vivos. Foram 161 nascidos vivos declarados, 49% masculino e 51% feminino. Gestantes com consulta, com mais de 7 consultas. De todas as gestantes cadastradas do município, 80% nós conseguimos atingir a meta mínima de 7 consultas. Do total das gestantes, 17 são mães menores de 20 anos. Cadastramento de declarações de óbitos, foram 125 óbitos, 58% masculino, 42% feminino, 87 residentes em Piuí, 38 residentes de outro município. Promoção da saúde e doação de sangue. A Secretaria de Saúde ela tem um técnico responsável pela captação de doadores de sangue. Nós temos um livrinho lá já cadastrado com os doadores que são, né, frequentes, e além disso a gente faz a captação de novos doadores. Em maio nós conseguimos 37 doadores, junho 28, julho 15, agosto 27, total de 107 doadores. Lembrando que para cada bolsa são 4 doadores, né? Então, assim, a gente sempre tenta captar novos doadores, mas acaba sendo um pouco difícil, né? Esse ato de doar não é praticado aí por todo mundo. Vacinas. Aqui a gente pega as doses de vacina em menores de 1 ano, pentavalente 102, pneumodé 101, meningo C 100, VIP 99, rotavírus 114, febre amarela 83. Na coluna ao lado a porcentagem, né? A gente sempre traz a cobertura bem abaixo do que pede o Ministério, que o que ele considera como homogeneidade vacinal é acima de 95%. Mas lembrando que ali, gente, é 27%, por exemplo, né? Mas é no quadrimestre, né? Depois a gente, lógico que assim, não é Piuí. Hoje nós estamos com um problema assim no Brasil inteiro de vacinação. Então, o caos, né? A gente faz campanha, tem estratégia, a gente está indo de casa a casa, a gente vai, todas as programações que tem de eventos, a gente está indo. Final de semana, a nossa unidade de saúde, né, de imunização, ela é aberta de 7 às 7 da noite. Então, assim, não tem desculpa, né, gente? Tudo quanto é estratégia que a gente pode fazer, a gente faz.
Mas não sei, eu acho que agora virou uma... Teve um movimento anti-vacinação muito forte, né? De lá para cá a coisa só piorou, né? Depois da Covid, aquelas questões da vacina da Covid. E sabemos que muitas vacinas, muitas doenças estão voltando, né, gente? Isso que é o pior, né? Sarampo, por exemplo, teve um caso de sarampo já, né? Então a gente fica... Doenças que eram consideradas erradicadas estão voltando muito em função dessa taxa de cobertura vacinal. Que vacina de 1 ano a menores de 2 anos, triviral, reforço da meningocele, reforço da pneumodese e primeiro reforço da DTP. Aí a gente tem as quantidades de dose e as porcentagens alcançadas no quadrimestre. Aqui, vacinação da gripe, gestante, nós estamos com 94% das gestantes vacinadas, crianças 28%, comorbidade 72%, idosos 53%, profissional de saúde, olha que vergonha, 10%. E olha que horror que tá as crianças, gente. Né? É um absurdo, né? 28,9%. Né? Aí a gente pode até cumprir a meta, mas não cumprir a meta total, né? Não a meta no caso, por grupo, a gente não cumpre. De jeito nenhum. Principalmente nós, olha que vergonha. 10,97%. Vigilância sanitária, né? Aqui uma das ações realizadas, né? Cadastros de estabelecimento, expensões de estabelecimentos, licenciamentos, exclusão de estabelecimento, recebimento de atendimento de denúncias, notificações de atividades educativas, investigação de surtos de DTA, que são doenças de transmissões alimentares, análise de projetos básicos arquitetônicos, vigilância ambiental e endemias, né? Aqui visitas domiciliares realizadas no segundo quadrimestre foram 26.773, quantidade de escorpiões enviados para a FUNED 28 unidades. Nós fazemos o recolhimento de escorpiões vivos no serviço de vigilância para a gente enviar para a FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, para a retirada do veneno para fazer o soro anti-escorpiônico. Pulverização com fumacê portátil 2.696. E o BV pesado, que é o caminhonete 82, hoje nós não dependemos mais desse veículo do Estado, graças a Deus, o Dr. Paulo fez a aquisição de UBV pesado, né? Antes era aquela dificuldade de conseguir a caminhonete com o BV pesado, às vezes quando a gente recebia, já tinha passado da fase de fazer o BV pesado, né? Foi adquirido pelo consórcio, né? O BV pesado e o drone. Mas é uma coisa que é alocada, não é, né, uma compra direta, não. E quem faz esse remanejamento e essa necessidade dos municípios estarem usando, porque aí são os 27 municípios, não só os municípios que fazem parte do nosso consórcio, e a Regional de Saúde, uma vez que tem que olhar o índice, né, de infestação, o número de casos que aconteceram, então, com isso que eles designam esse fumacê pesado. Né? Como o Odael disse, nós compramos o nosso, então a gente ficou tranquilo em relação a isso. Não depende mais desses critérios. Aqui, referente aos mutirões de limpeza, né, o serviço de endemias está com um trabalho muito bacana voltado para essa limpeza de lotes, não só de lotes de residência, nós temos muitos acumuladores no município, né, então... diário, né, um mutirão diário que a gente feito fala. Diário, né, durante as visitas, eles identificam a necessidade de limpeza, entram em contato com um agente que fica disponível para isso, que se desloca com a caminhonete e já retira na hora aquele entulho, então você tem um impacto assim, positivo de imediato. Aqui está o número de caminhonetes retiradas, né, por mês, né, de entulhos, de lotes, de quintais, né, de residências, e o povo é acumulador, o povo não limpa os quintais, né? E a culpa de epidemia é da população, não é da falta de trabalho do setor de endemias. Aqui o número de imóveis fechados que foram encontrados por ciclo, né? Agora, com o processo seletivo, antes nós tínhamos somente 17 agentes liberados pelo Ministério da Saúde, o Dr. Paulo ainda mantinha um excedente maior com recurso próprio.
Agora o Ministério da Saúde ele atualizou esse número de 17, passou para 33, e com o processo seletivo que nós fizemos, o Dr. Paulo autorizou a gente manter os 33, então nós vamos ter 33 agentes de endemias trabalhando, né? Então isso vai impactar melhor nesse índice de imóveis fechados. Número de casos de dengue, nós tivemos casos prováveis 15, casos confirmados 20 e descartados 104. Prováveis foram pessoas que foram notificadas, mas que não realizaram o exame para confirmação, né? E descartado que tiveram resultados negativos. Só lembrando que o Serviço de Endemia Ambiental faz o monitoramento da qualidade de água de esgoto que o SAI fornece ao município. Todo mês é sorteado 7 pontos de coleta, onde é feita a coleta dessa água e enviado para análise de turbidez e coliformes. Centro de Atendimento à Mulher e à Criança, né, aqui o número de pré-natais realizados no segundo quadrimestre, 1.108, de atendimentos ginecológicos 302, teste do pezinho 138, consultas de gestante menores de 20 anos 33, atendimentos pediátricos 244, total de 1.825 consultas, atendimentos, né? Setor de fisioterapia, foram um total de 549 agendamentos, 3.937 sessões de fisioterapia e 60 visitas domiciliares. Centro de fisioterapia respiratória, total de procedimentos realizados 359, pacientes atendidos na clínica, como varia muito, né? Então é mensal 104 em maio, 102 em junho, 98 em julho, 90 em agosto. Total de pacientes domiciliares 33, 32, 29, essa média. Oxigenoterapia, aqui os concentradores elétricos de oxigênio, né? Total investido foi R$ 119.310. Foram 90 pacientes em maio, 87 em junho, julho 90, agosto 89. Atendimentos, a média mensal unitária R$ 310 cada concentrador. Cilindros de oxigênio, são cilindros para manter nas ambulâncias e PSFs, total de R$ 4.156. CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Hoje nós temos o CAPS 2 e o CAPS AD, pleitando o CAPS-I, né, Rosângela? É o sonho da Rosângela, desde quando ela entrou, implantar o CAPS-I no município. É uma luta com a Secretaria de Estado, com o Regional de Saúde, com o Ministério da Saúde, para a gente conseguir essa habilitação para o CAPS infantil. Lembrando que os nossos 2 CAPS atendem não só Piuí, mas também os municípios que compõem a micro. Aqui a gente tem o CAPS AD, álcool e droga, o número de atendimentos psiquiátricos, de assistente social, psicólogos de enfermagem e monitores. De CAPS 2, assistente social, número de atendimentos, psicólogos, enfermeiro, monitores e psiquiatra. CAPS AD, que atende a região, os principais municípios que mais mandam, né? Capitólio e Vargem Bonita. Né? São Roque manda 1, 2, Doresópolis também mandou 1, né? No segundo quadrimestre. E CAPS 2, Capitólio, Vargem Bonita são os principais municípios que mais enviam. Né? Pimenta tem CAPS, né? Então ele praticamente não vai utilizar. Assistência social, que é o serviço social que é fornecido pela Secretaria de Saúde, né? Na verdade é um plus, não é um serviço financiado pelo SUS, mas a gente fornece como auxílio dieta interal 2.976 litros, suplementos alimentares 2.556 latas, fraldas geriátricas 3.249, fórmula infantil, que é só para prematuros e alérgicos, 468 latas, e aparelho auditivo, esse sim é pelo SUS, né? 175 aparelhos auditivos fornecidos. Gente, lembrando que isso é uma ajuda, né? Nós temos um protocolo, né? Que foi feito, foi passado pelo conselho, então a gente auxilia, né, gente? Não é uma coisa que a gente, eu uso 10 litros de suplemento, eu vou dar os 10 litros. Não, nós temos um protocolo, porque senão a gente não consegue ajudar todo mundo, né? E outra coisa, muita gente chega às vezes com
receita do médico, do nutricionista, especificando marca. O SUS não trabalha com marca, ele trabalha com fórmulas, né? Existem várias marcas no mercado com a mesma fórmula. O que acontece muito, às vezes, o paciente chega, vou dar um exemplo, que é o medicamento, como que chama aquele lá, anticoagulante, rivaroxabana, que antes era o Xarelto. Agora, hoje, nós temos o rivaroxabana, né? Então, o SUS trabalha com valor mais barato, né? Então, a gente trabalha com menor preço. A gente não trabalha com marca. Então, não chega lá achando que vai ter a marca que o médico escrever. Não, vai ter o produto na mesma fórmula. A marca não interessa. Aqui, a média de atendimentos no segundo quadrimestre, tá, gente? Só um erro lá em cima. Maio, 672 atendimentos, 680 em junho, 654 em julho, agosto, 698, média de atendimento 2.704 pacientes atendidos. A farmácia básica municipal, pacientes atendidos com entrega de medicamentos básicos, foram 16.383 atendimentos. Depois falam que não tem medicamento, né, gente? Atendeu 16.383 pacientes. Pacientes atendidos com medicamentos jurídicos, 1.605. Pacientes de oncologia, oftalmologia, 424. Pacientes com montagem e entrega de medicamentos especializados, 2.903 atendimentos. Aqui o total de pacientes atendidos, 21.315 atendimentos. Centro de especialidades médicas, número de atendimentos de reumatologia, 94, psiquiatria. Você quer falar do reumato? Pode? Não, eu quero falar o seguinte. Nós temos o CEM, né, que é o Centro de Especialidade Médica, porém nós estamos fazendo atendimentos nos PSFs. Por quê? Ali é muito... A estrutura física não está muito boa, né? Não está legal. Então, a gente está levando para os PSFs que tem uma estrutura melhor e que tem a condição de estar recebendo esses pacientes para melhor acolhimento, melhor atendimento. Então, nós temos no Joaquim Terra, que é um PSF, né, com uma estrutura física muito boa. O Sudário, nós estamos também com atendimento lá. E no Joaquim Tomé. E agora, né, futuramente, daqui a um mês, nós estamos também levando alguns atendimentos, tanto para o Marcinho, contador, e quanto para o Miter Maia. A fim de que esse acolhimento seja melhor, né? A intenção nossa, gente, realmente é tirar lá do centro de especialidades, né? A estrutura não está boa. E a gente ainda tem lá aparelhos de raio-x, que é da prefeitura, mas o mamógrafo, que é do consórcio. Eles estão inutilizados. Né? Então, para a gente tirar eles de lá, tem que tirar ou leiloar, porque quando você tira de um lugar, foi o que falaram para nós, né? Quando você tira e você coloca em outro lugar, pode dar defeito depois, né? E a manutenção desses equipamentos são caríssimos, né, gente? Aí, os números de Hoje a gente terceirizou tudo, por isso que o raio-x está lá, né? Terceirizar é mais barato que você manter o equipamento, pagar médico para laudar, filme, manutenção, técnico de raio-x, é muito mais barato você comprar e terceirizar. Lá também nós temos o serviço de estomias, né? Foram 960 curativos, 154 visitas domiciliares e 115 pacientes ostomizados atendidos. CAS, Centro de Atendimento à Saúde, Núcleo de Controle, Avaliação e Regulação de Auditoria. Isso aqui, gente, é SUS mesmo, né? SUS, não tem gasto nenhum para a prefeitura. Né? Total de biópsia 148. Né? Tem transporte. Transporte, né? O salário do médico. Tem muita coisa. Tem, às vezes, exames que tem que fazer, né, laboratoriais, né? Exames, às vezes, de raio-x, algum exame. Mas, assim, esses procedimentos aqui já não paga por eles, né? Tem os gastos terciários aí. Biópsia 148, órteses e próteses 10, cintilografia 4, cateterismo 8, ressonância 8, tomografia 65, total 243. Gente, volta aí. Olha para vocês verem, nós temos 8 ressonâncias em 4 meses pelo SUS. 8. O que é isso? 36 mil habitantes. 36 mil habitantes.
É só para vocês pensarem, vocês que estão aí, né? Consultas em ortopedia, cirurgião geral, gastroenterologia e oncologia em tratamento, total 1.214 atendimentos. Agora, consórcio, que é a complementação que tudo isso aqui não consegue fazer, né, para a população. Que a gente paga com recurso próprio. Com recurso próprio. Né? O gasto no segundo quadrimestre foi R$ 1.999.684,50. Foram realizados 4.356 exames laboratoriais, 5.581 exames de imagens, aí entra raio-x, ultrassom, mamografia, tudo. 4.924 consultas especializadas, total de 50.881 atendimentos e procedimentos junto. Dael, só uma interrupção. A gente, assim, que já é, né, do meio público, a gente já sabe essa diferença. Mas algumas pessoas muitas vezes nos perguntam pela rua a diferença entre hoje SUS, consórcio, né? E de repente seria bom a gente trazer com clareza essa explicação, né? Até porque alguns associam essa questão e acham que tudo é a mesma coisa. Deixa eu explicar um pouco. Quer dizer, o SUS, gente, é o SUS, né? O nosso SUS. O consórcio, a diferença é um SUS, né? Porque a gente não pode falar que não é SUS, porque ele é um consórcio público, né? Então, tudo que a gente faz ali, a gente paga com recurso próprio. Então, quando a gente paga com recurso próprio, nós não temos um orçamento. Então, esse orçamento, nós temos que trabalhar em cima dele, né? Quando você fala SUS, nós temos PPI, que é a Programação Pactuada Integrada. Então, eu tenho referência em passos de aqueles exames que vocês viram lá. Ressonância. Quantas ressonâncias que eu tenho em passos? Eu tenho por ano, por exemplo, ali, foram 8 no quadrimestre. Então, eu tenho 36 ressonâncias por ano para Piauí de PPI, que é SUS. Quer dizer, eu não pago nada por ele. Quando eu falo consórcio, são várias cidades que juntaram, né, e fizeram um consórcio. Então, o que é o consórcio? Todo mundo já entrou em algum consórcio, né? A gente faz o rateio. O que é o rateio? O rateio é a despesa. Nós vamos estar trabalhando Piauí, ele paga 17 mil por mês de rateio. Vargem Bonita paga de acordo com o número de habitantes, né, per capita. Isso aí junta tudo para quê? Para pagar funcionário, para pagar água, energia, internet, aluguel, né? Então, isso é o rateio. Isso é mensal. Todos os meses a gente paga por isso. Também tudo isso, gente, é passado, né, em plenário, e a gente tem que estar trabalhando ali em cima de orçamento. Tudo é orçamento. E o que é a prestação de serviço? A prestação de serviço é o que a gente gasta por mês. Então, a gente tem um orçamento ano e a gente tem um orçamento mês. E, de acordo com a necessidade, quer dizer, se eu for marcar aqui por mês 1.000 ressonâncias, eu tenho 1.000 ressonâncias para me marcar? Eu tenho. Mas eu posso fazer isso? Não, eu não tenho financeiro para isso. Então, eu tenho que seguir o orçamento, né? E a gente tem uma fila de espera, e a fila de espera, ela é uma fila de espera única do SUS mesmo. Depois eu vou estar falando futuramente sobre umas OCIs que a gente trabalha também. Então, a gente tem isso aí, e a gente paga o que a gente gasta. O Adael vai apresentar depois ali o valor que a gente paga mensal, né? Depois que termina o mês, mais ou menos dia 25 de cada mês, fecha o faturamento do consórcio. O consórcio, ele faz essa fatura entre o dia 25 até o dia 10. Dia 10 do mês seguinte, a gente verifica toda essa fatura novamente, ver se está correta, se tem alguma coisa, né, que está voltando para o consórcio avaliar ali. Todas as guias que são emitidas para atendimento, a gente emite uma guia, né? Tem que ter autorização minha e tem que ter autorização de quem está fazendo ali, seguindo a fila de espera, né? A gente tem um regulador dentro da regulação do SUS, né? Do SUS ali mesmo.
a gente tem um regulador, uma enfermeira e um médico regulador, onde passa todos os pedidos médicos, solicitações médicas, a gente passa por esse médico e essa enfermeira e é avaliado. Então, é onde acontece, às vezes, prioridades, não urgência. A gente tem que pôr, assim, isso para a população, que a gente, eu preciso de fazer esse exame urgente. Urgente, a gente não trabalha com urgência, a gente trabalha com eletivo, né? É uma coisa que pode ter uma prioridade? Pode. Eu estou com uma mamografia e eu estou com um nódulo e eu preciso fazer. Isso é uma prioridade? É uma prioridade. Como que a gente sabe que é uma prioridade? Através de o quê? Do médico estar justificando. Essa justificativa é importantíssima para nós. Porque se não tiver, o que nós vamos avaliar ali? Pode ser uma rotina, pode ser um rastreamento, né? E isso é o regulador que avalia. Então, quando é uma prioridade, a gente passa na frente, a gente tem 3 tipos de prioridade: alta, média e baixa, né? E é onde a gente trabalha com os reguladores dessa forma. E aí, a partir daí, a gente faz um agendamento, lembrando, gente, que a gente tem uma capacidade, às vezes até de fazer mais procedimentos. Mas, infelizmente, a gente não tem muito profissional. Eu já ouvi paciente falando assim, paga que tem. Quem dera se fosse assim, né? A gente quer pagar e não tem. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Nós temos uma reumato, né? Ela vem uma vez por mês e ela atende 30 pacientes para micro, que são os 7 municípios que estão aqui na nossa micro, que é consorciado. Por exemplo, São Sebastião do Paraíso é consorciada ao consórcio nosso de Piauí, mas ele tem os atendimentos lá, né? Carmo do Rio Claro, tem procedimentos que eles fazem aqui, mas tem procedimentos que eles fazem em Passos. Então, essa reumato nossa, ela atende os nossos 6 municípios, que o Doresópolis agora não está no consórcio mais. E aí eu pergunto para vocês, o que é 30 consultas para 6 municípios? O que é? Só Piauí eu tenho por mês, se eu quiser marcar 100 consultas, eu tenho 100 consultas, né? Mas ela não consegue vir mais. E agora, ela não quer vir mais, né? Deu tchau. Simplesmente sábado, né? Nós tínhamos 30 atendimentos para ela fazer, ela chegou e falou assim, não vou atender. Por que que ela não quis atender? Porque a máquina que ela estava não tinha um prontuário dela, aí a Marli passou ela para outra sala, ela falou assim, nessa sala eu não fico, porque eu não quero ficar nessa sala, eu estou indo embora. Foi bom que os pacientes viu, né, que ela era, que não era nós, né, e pegou muito mal, que eu acho que assim, foi muito descaso, né, e não adianta a gente conversar, não adianta, gente. A gente faz tudo que a gente pode, que a gente não pode. E é isso que, às vezes, a gente gostaria que as pessoas entendessem, sabe? Que, às vezes, tem coisa que não está nas possibilidades da gente estar fazendo. E aí, gente, voltando, né, no consórcio, a gente emite uma guia, depois desse agendamento, a gente emite uma guia, a gente liga para o paciente, é outro problema que a gente tem, né? Nós estamos com, às vezes, pessoas que não atendem telefone, e, às vezes, pessoas atendem o telefone e não vêm buscar a guia para ser atendido. E outra coisa que é mais difícil, às vezes a pessoa pega, atende, vai e não vai, comparece na consulta. E a gente está com um absenteísmo muito grande em relação a isso. E é isso. Então, assim, chega no final do mês, a gente fatura esses atendimentos que aconteceram dentro de cirurgias, procedimentos, né, vários procedimentos, como às vezes cateterismo, às vezes ressonância, às vezes não, né, ressonância, tomografia, densitometria, exames de laboratório, raio-x, todos os procedimentos que são credenciados, né, pelo consórcio. A gente fatura e a gente tem 10 dias, depois dessa verificação, a gente tem 10 dias para pagar o consórcio. O consórcio, ele recebe esse recurso de cada município e repassa para os prestadores. Isso é o consórcio. O objetivo do consórcio é o quê? Melhora o preço. Por quê? Quando você tem vários municípios que trabalham
né, com o mesmo objetivo, eles vão comprar, por exemplo, uma consulta, às vezes, por um preço menor. Então, o objetivo do consórcio é esse. E também trazer, como é muitos municípios, a gente consegue trazer o profissional até nós, né? Não precisa de estar levando esse paciente até o profissional em outros municípios. Senhor presidente, pela ordem, Rosângela, sobre o consórcio, já que você entrou no assunto do consórcio, seria bom, acho que até esclarecer, não só para nós como para a população, em relação aos prestadores de serviço. Ainda tem alguns para serem cadastrados, porque a gente sabe que alguns estão parados, atrasados, parece. Esse ano foi um ano atípico, sabe, Fabem? Você vai ver ali o número de atendimentos. Foi um ano totalmente diferente da nossa gestão. Desde 2021 a gente tem feito um trabalho, eu considero um trabalho de excelência, né? Eu estou 36 anos na saúde e eu nunca vi nenhum atendimento parecido com o nosso. Pode gente falar e a gente vê as pessoas reclamando, a gente tem que entender que 36 mil habitantes, né? Então, assim, é lógico que a gente tem dificuldades, igual eu falei, de profissionais, e a gente tem também um orçamento que a gente tem que trabalhar. Esse ano foi um ano diferente, sabe? A gente viu que, assim, teve a mudança, né, da lei de licitação, que foi a 14.133, que é uma lei que tem que cobrir direitinho como que tem que ser, e é uma lei toda, né, toda cheia de... Mudou muito a questão do credenciamento pela 14.133. Antes era mais fácil. E hoje a gente tem que, por exemplo, o banco de busca cada procedimento no banco de preço. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar com ressonância. Então, para mim credenciar a ressonância, eu tenho que ir no banco de preço do Ministério da Saúde ver a média de ver valor. A média de valor. E aí eu tenho que buscar aquilo ali. Então, por exemplo, eu tenho ressonância, vamos imaginar, de R$1.000, tem ressonância de 800 e tem ressonância de 600. Eu faço uma média disso aí. Então, eu não posso, por exemplo, teve muitos profissionais que não credenciaram por causa do valor, porque caiu o valor. Por exemplo, a consulta nossa ano passado, ela era R$110, R$120, né? Em algumas especialidades. Voltou para R$100. Então, é impossível, né? Tem médico que não quer vir de jeito nenhum por esse valor. E a mesma coisa dos procedimentos. Então, diminuiu muita coisa, demorou muito para fazer esses credenciamentos. E tem médico que ainda está para credenciar. E tem médico que não quis ser credenciados. Então, assim, a dificuldade maior foi essa. Então, hoje nós temos oftalmologista, por exemplo. Nós acabamos, né, de credenciar um oftalmologista. Já tinha um, que era o doutor Aécio, e nós tínhamos a doutora Fernanda, doutor Roberto, não foi credenciado ainda. A doutora Fernanda foi essa semana, né? Doutor Roberto não credenciou até o momento. Então, as nossas cataratas, que são realizadas pelo consórcio, até agora nós fizemos via emenda impositiva, né? Emenda parlamentar, né? do Emidinho, de outros políticos que ajudam a gente. Né? Então, às vezes tem mutirão, a gente manda, saiu um mutirão de catarata para Monte Belo, a gente leva. Então, tem pacientes que não querem ir, a gente aceita, lógico, né? A pessoa tem livre-arbítrio para isso, mas tem saído muitas cataratas, tem saído várias cirurgias. O nosso assim, dificuldade aí que a gente tem é joelho, né, prótese de joelho e prótese de quadril. São as ortopédicas, né, Dael? Sim, são as mais dificuldades que a gente tem. E é isso. Então, assim, é essa dificuldade que nós estamos tendo até o momento. Eu acredito que, né, vamos tentar resolver isso o mais breve possível, mas quero que as pessoas entendam que, às vezes, não está na nossa... É muito difícil, né? Gente, voltando então. Tem mais alguém que quer saber alguma coisa? Aqui um comparativo do primeiro quadrimestre e do segundo quadrimestre, o valor gasto com consórcio, isso é recurso próprio, né, para financiamento dos serviços.
Aqui o comparativo do número de atendimentos realizados via recurso próprio, 50.861, em comparação com o atendimento que é pelo SUS mesmo, né, 1.457. Então, o financiamento, a grande parcela, quase que 100% do financiamento do SUS é com recurso próprio do município. Isso na média complexidade, tá, gente? Programa de ampliação da atenção especializada. Esse programa é a atenção especializada, Rosângela, pode comentar? Ele é, eu amo, né, esse programa, viu, gente? Eu amo esse programa. Esse programa é um programa do Estado, né, de atenção especializada. A gente trabalha com linhas de cuidado que é hipertenso e diabéticos, e a gente trabalha com alto e muito alto risco. Que são atendidos aí? A gente tem uma equipe multiprofissional que trabalha com essas linhas de cuidados, que são assistente social, farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro e técnico de enfermagem, e os médicos que são. Na hipertensão e diabéticos, a gente trabalha 3 especialidades, que é vascular, cardio e endócrino. Eles trabalham junto no mesmo dia, com os mesmos atendimentos. Quem avalia se tem que passar nos 3 profissionais é o cardiologista. O primeiro a ser atendido é o cardiologista. Ele, após essa avaliação dele, ele já faz um eletro, as meninas já fazem um eletro, já encaminha para ele estar atendendo, e depois disso, se for necessário vascular, ele já atende no mesmo momento, e também em relação ao endócrino. E lógico, depois a gente tem aí os acompanhamentos, né, gente, desses usuários. E volta depois para a equipe, tá? Estar orientando sobre medicamentos, estar orientando sobre os atendimentos, né, cuidados em relação à nutrição, em relação à parte psicológica mesmo, e fisioterapeuta, e, enfim, é uma equipe multidisciplinar, né? E a gente tem também, passa aí para mim, Dael, a gente tem aí o pediatra, que atende também muito alto risco e alto risco, que é médio, alto, que trabalha também com essas crianças. Também a gente tem o atendimento delas fantástico, eu acho muito, assim, é um programa muito bacana. Junto com a equipe, a mesma coisa. E também nós temos a ginecologia, que é colo de útero, e o mastologista, que no caso aí a mama, né? E a gente trabalha com o mastologista, que ele vem uma vez por mês, e o ginecologista que está atendendo para mim esse programa semanal, né? A única dificuldade nós temos aí do mastologista, porque o mastologista a gente não tem por aqui, e a gente está até pensando, né, em ver se a gente arruma outro, porque a gente ficar com 2, né, mastologistas, porque é pouco, né? A gente tem passos, mas esse programa ele tem que ser no município. Ele também, esse programa, a gente não só atende Piauí, como a gente tem que atender os municípios da nossa micro. A gente recebe um recurso para esse programa, só que esse recurso, por exemplo, ele vem R$50 a consulta, de cardiologia, de endócrino e de vascular. Quanto que é uma consulta hoje que a gente está pagando? R$100. Então, essa complementação a gente paga através do consórcio. Então, por exemplo, no caso de Doresópolis, não tem como Doresópolis usar esse serviço, porque não tem como ele pagar, certo? Né? E não tem consórcio, até o momento, né, gente? E já os outros municípios mandam para a gente faz o agendamento, quem é responsável por esse programa para nós é a Aline, no qual eu queria, né, cumprimentar não só ela, mas todas a nossa equipe que está aqui, que assim, tem desenvolvido um trabalho perfeito. É muito trabalho para estar fazendo isso. A gente tem esses programas, e esse programa é feito à noite, sabe, gente? É muito bacana, porque as pessoas têm mais condições, né, de estarem indo e, assim, de estar passando por todos os profissionais. Eu vejo que os municípios, né, que vêm até nós,
eles ficam encantados com o nosso, né, com o trabalho, né, dessa. Por isso que é os meus olhos brilham para esse programa. Gente, prestação de contas referente às emendas impositivas da Câmara dos Vereadores, que são os recursos que vocês, né, destinam para a saúde, para a gente executar com cirurgias, e já está na época, né, já de vocês. Eu queria até agradecer, né, quem já efetuou a emenda para nós, impositiva. A gente tem uma parceria, gente, muito assim, excelente, né, com a Câmara de Vereadores nossa. Todos os anos, né, muitos dão 100%, outros 50%, outros 80%, né, disponibiliza esse recurso para a saúde. E na saúde, eles podem disponibilizar tanto para a Santa Casa quanto para a Secretaria de Saúde. Quando disponibiliza para a Secretaria, a gente trabalha de acordo com o que eles querem. Eu quero que você trabalhe muito cirurgia, Rosângela, que o povo está precisando mais de cirurgia. Aí nós vamos trabalhar cirurgia. Caso contrário, se falar, olha, você vai trabalhar tudo, a gente é o melhor, né? Que a gente vai trabalhar tudo, consultas, exames, todos os outros procedimentos, cirurgias. Então, é um recurso que vem, gente, numa hora fantástica, porque a gente precisa de dinheiro sempre, né? Os recursos, quanto mais recurso, melhor. E quanto mais a gente tem, mais a gente gasta, né? Isso aí não resta dúvida. Eu queria agradecer, né, na pessoa do Zé Wellington, eu quero agradecer a todos que já esse ano já passaram as emendas para nós, né, que já entregaram até agora, e eu tenho certeza que todos vão nos ajudar, né, gente? Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer a nossa secretária de saúde, ao vice-secretário, subsecretário? Diretor. Eu sempre falo vice-secretário, subsecretário, porque... Tá. Pela brilhante explanação. Isso aí nos traz tranquilidade, porque vimos a transparência dos atos. E eu quero aproveitar para agradecer de coração mesmo a todos os servidores da saúde, a equipe da saúde, não vou citar nome para não cometer o risco de pular um nome ou outro, na participação, no entusiasmo, na sensibilidade prestada no nosso terceiro evento da Procuradoria da Mulher, que foi a primeira edição do Dia D da Saúde da Mulher na campanha Outubro Rosa. Rosângela, eu posso dizer que se não fosse você e toda a sua equipe, o nosso evento não tinha acontecido. Eu convidei a participação de 2 secretarias, ou seja, eu procurei 2 secretarias. Uma é você, a outra não vale o caso citar. A outra negou, enfim, todo o suporte, mas você estendeu, vou dizer assim, as mãos, os braços, as pernas, enfim, tudo. E o evento foi um sucesso. E já te convido para o nosso próximo ano fazermos juntos um evento bem maior ainda. Com certeza. Pode Gratidão. contar com a gente, né? A nossa equipe é muito boa. Eu queria, né, agradecer a todos, isso é muito importante, gente. Por exemplo, a Shirley chegou para a gente, Rosângela, eu preciso de parceria e tal. Não só a Shirley, como todos que procuram a gente, né? Mulheres de Peito, Amparo, amanhã tem um evento da Amparo, né? Teve do Mulheres de Peito. A gente é parceiro, nós estamos aqui para isso, né? E a nossa equipe, ela é muito, mas muito prestativa, né? A gente, por exemplo, ontem foi feriado, né? E antes de ontem foi recesso, né? Ponto facultativo. Eu tive uma equipe que trabalhou comigo, que eu não vou citar nome, né? Mas nós trabalhamos até 11 horas da noite, entendeu? E a gente, assim, trabalha feliz, né? A gente brinca, né? A gente ganha pouco, mas a gente é muito feliz. E a gente já ama quem trabalha com SUS, igual a Marilene, né, que está aí, ela sabe disso. O SUS, ele é assim, pode ter as falhas, né, mas não existe uma coisa assim, quem está aqui por amor. Ninguém está aqui por causa de dinheiro, porque senão não estaria aqui. Né? E eu faço as minhas palavras das meninas, porque toda a nossa equipe é muito competente e tem muito boa vontade. Sabe, precisa de fazer alguma coisa, ninguém
ninguém nega. Por exemplo, outro dia tinha um postzinho, tá assim, que a partir das 5 horas eu tenho que pagar extra se eu ligar. Eu peguei e mandei para todos, né? E coloquei assim, eu estou perdida, porque eu só mando mensagem para os meninos meia-noite, 1 hora, 2 horas, porque senão no outro dia eu esqueço o que é, né? Aí eu já passo as obrigações do dia seguinte. Então, muito obrigada de coração, né? Todos mesmo. Principalmente vocês, né, como coordenadores que sabem, né, faz acontecer a equipe, né? Gracinhas. Muito obrigada, né? Obrigado. Gente, então vamos lá. Esse repasse aqui, o montante dele foi de R$ 1.336.600, que foi o repasse que vocês fizeram em total. Foi dividido da seguinte forma: Santa Casa de Misericórdia de Piuí, para cirurgias eletivas, R$ 384.280. Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, 200 mil. Santa Casa de Misericórdia de Passos, convênio único para cirurgias e exames, 200 mil. Santa Casa de Misericórdia de Piuí, colonoscopia e endoscopia, 276.160. E Santa Casa de Misericórdia de Piuí, ultrassom, tomografia e ressonância, 276.160. Gente, lembrando que essa emenda impositiva a gente só pode repassar para filantropia, tá? Por exemplo, vocês viram ali que a gente designou o recurso para as Santa Casas, certo? Exames complementares realizados via emenda, né? 1.192 exames, entre colonoscopia, endoscopia, ultrassom, tomografia, ressonância, exames diversos em passos. No quadrimestre, né, Dani? No quadrimestre. Cirurgias realizadas em Piuí, 68. Cirurgias realizadas em São Sebastião do Paraíso, 11. Isso. Só vocês. Cirurgias realizadas em Passos, 11. Aqui o total, 90 cirurgias, valor gasto com risco cirúrgico, 39.135,60. Aqui o saldo, né, do convênio da Santa Casa de Piuí, total utilizado 339.876,75. Hoje, o saldo, quando foi fechado, era 44.403,25, provavelmente já não tem mais nada. Exames complementares, né, na Santa Casa, que é através do IGEA. Foram usados 139.817,30, ainda tem um saldo de 136 mil. Exames complementares, 276.160, usou 244,53, tem 32.107. Esse recurso ele tem que ser gasto até dezembro, tá? Não pode passar para o outro ano. E ali também, volta lá, Dael. Quando a gente designa, né? Geralmente a gente divide por mês, para a gente ter mais ou menos uma média, né, para a gente estar gastando, né, para a gente ter pelo menos um recurso, né, durante o ano todo, né, porque, gente, além desse recurso, nós temos o recurso próprio, né. Saldo de Santa Casa de Passos, tem um saldo ainda de R$ 962,02, e Santa Casa de Paraíso, 69.814 ainda de saldo. Cirurgias referente ao programa Valora Minas, foram realizadas 51 cirurgias, 10 em Passos, total de 51 cirurgias. Gente, o Valora Minas é um SUS melhorado. Valora Minas, ele é de Minas Gerais, né? É um programa de Minas que o governo ele dá para a Santa Casa um recurso a mais se a gente cumprir meta, se eles cumprirem meta de cirurgias. E tem também o Valora, né? Tem outras metas também que tem que cumprir. Mas dentro das cirurgias, tem que ser, fazer aquele número de cirurgias mês, então onde a gente ajuda muito a Santa Casa em relação a isso. E os médicos ajudam muito a gente, porque se cumprir a meta, esse recurso aumenta e ainda ganha um bônus de 10%. Então, assim, a gente, às vezes tem médico que você não gosta muito de trabalhar pelo Valora porque fala que é uma tabela pequena. Mas o que a gente fez? A gente fez uma combinação, né, entre nós e eles, de toda cirurgia que eles fazem um Valora para nós, a gente paga uma consórcio. Então, com isso,
aumenta para eles em relação à meta deles e também trabalha para nós, né, em relação a gente também Diminuir a fila, né? Diminui a fila e também a gente gasta recurso, né, que a gente iria gastar pelo consórcio, a gente gasta pelo valor. Então foram realizados 51 em Piuí, 10 em Passos, total de 26.525 com risco cirúrgico. Cirurgias do PEMAI, que é outro programa também. PEMAI agora ele é chamado de PAT, ele não é PEMAI mais. Ou PATê. PAT ou PATê. 25 cirurgias em Piuí, R$ 10.871 de risco cirúrgico. Um risco cirúrgico para nós, gente, para uma pessoa fazer cirurgia, ele sai a média de R$ 800 pelo consórcio. Que além da gente dar a cirurgia, a gente ainda dá o risco cirúrgico, né? Faz tudo, né? Consórcio realizado em Piuí, 63 cirurgias, fora do domicílio 12, total de 75, valor gasto com risco cirúrgico 32 mil, valor da cirurgia 224, total 257 mil reais. Cirurgias através de emenda do Emidinho Madeira foram 49 cirurgias de catarata em Piuí, 92 cirurgias realizadas em Licínia, Paraguaçu, Poço Fundo, Monte Santo, de Minas e Licínia, total aí do risco cirúrgico 42 mil reais, ali embaixo ficou errado o valor. 42 mil reais, 179 e 48. Exames realizados, né, com as emendas, 195. Tem também, gente, mais exames, né? Tem um programa do MDIM que ele trabalha isso, e nós também temos um programa, né, agora do governo federal, que é mais exames, mais especialidades, né, que é o PAT, né? Aí é onde a gente faz esses ressonância, tomografia, ultrassom. Tudo aquilo que foi falado foram cirurgias pagas com recurso próprio, emenda, né? E agora essas aqui foram realizadas SUS PPI, só 4, né? Que é SUS mesmo, né? Que o SUS cobre. Só 4 cirurgias em Passos. SUS alta complexidade, né? Aí oncologia, clínica médica, bariátrica, neurologia, ortopedia, bucomaxilo, 61. Aqui a média o total de cirurgias foram realizadas 430 cirurgias nesse quadrimestre. Valor gasto de R$ 436.018,41. Agora, Alô Saúde, que é o transporte de pacientes entre os serviços de saúde no município, foram a média de quilômetros rodados dentro do município nesse quadrimestre, 10.755 quilômetros rodados, média de pacientes transportados, 7.940 pacientes. Transporta SUS, que são os transportes de pacientes para tratamento fora do domicílio. Aqui são os principais municípios, lógico que a gente leva para outros municípios também, mas esses são os principais municípios que a gente transporta pacientes. Foram 1.471 viagens realizadas, total aí de 423.346 quilômetros rodados para transporte de paciente fora do domicílio. E é isso, gente. Eu queria convidar a Marisa, aqui na frente, rapidinho, Marisa, para você falar para nós sobre o centro de inclusão que a gente não colocou ali. A gente tem um centro de inclusão que a gente implantou ele junto com o PSF, né? PSF Joaquim Tomé. E a Marisa vai falar um pouco. A gente tem neuropediatra, a gente tem uma equipe multidisciplinar, que ela vai estar falando sobre eles, e também psiquiatra infantil, que atende essas crianças para nós. Boa noite a todos. Boa noite. O espaço da inclusão. Está dando para ouvir, gente? O espaço da inclusão, ele atende crianças, né, com TDAH, TOD e hiperatividade. Marisa, com licença, só esperar ele regular lá o microfone para a gente poder compreender melhor a sua voz, está muito baixo. A gente atende o autismo, designando ele para pai, né? A gente não deixa de atender, viu, gente? Porque às vezes, né, vocês vão falar, o autismo? Não, sim. Nós temos consulta de neurologia por mês, uma média de mais de 150 consultas que a gente está atendendo por mês com o neurologista. Ele vem, né, até Piuí infantil, tá, gente?
né, de crianças, e esse acompanhamento está sendo feito aqui com a equipe, né, multidisciplinar. E na PAI nós temos o CERD, e aí na PAI é atendido as crianças com autismo. Essas crianças também passam lá pela consulta especializada, né, com o neuropediatra, faz acompanhamento tanto com a doutora Samara quanto com o doutor Otaviano. E a gente tem uma equipe multidisciplinar, todas as crianças que vão para consultar lá no Espaço da Inclusão, elas passam por essa equipe multidisciplinar, que é composta por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista e farmacêutica. E aí, quando esse paciente sai do doutor Otaviano, ele já passa no farmacêutico, o farmacêutico vai explicar para ele, né, para os pais, como que vai ser feito, né, a administração da medicação, né, quanto tempo que vai começar a reagir essa medicação, quais os principais sintomas, né, e reações que pode vir a dar essa medicação. Porque tem muitos pais que começam com a medicação e já param e falam assim, ele não deu certo com a medicação. E aí acaba que não tenta mais um tempo, né, para esperar o retorno. Geralmente os retornos é marcado com 30 dias. Esses retornos já vai direto para a Secretaria de Saúde, onde já são reagendados. Todos os exames também solicitados, eles já vão também direto para a Secretaria de Saúde para serem agendados também. E passam também pela nutricionista. As crianças que são autistas, elas são encaminhadas para a PAI e são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar dentro da instituição. E as crianças com TDAH, TOD, hiperatividade são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar dentro do Espaço da Inclusão, que é o fisioterapeuta, né, o fonoaudiólogo, o psicólogo, e assim. Esse espaço, gente, ele foi todo pensado, principalmente questão de equipamentos, né, neurosensoriais, para trabalhar esse desenvolvimento, né, da criança com TOD, né, com TDAH. Então, é um espaço que foi muito bem pensado, ficou muito bonito e muito equipado. Nós já fizemos várias capacitações que o doutor Otaviano já fez para nós, com a nossa equipe de saúde, né, com a escola, né, com a educação, com a Vanilda e toda a equipe dela. Muito importante essa parceria, né, e com a PAI também. Porque, gente, a PAI, depois que a Marisa é diretora, não elogiando, né, elogiando e não elogiando, né, eu acho que é importante porque a gente trabalha junto, né. Hoje eu atendo as crianças dela, né, mas também ela trabalha, ela atende os autistas, né, que vão para lá. E a gente tem as consultas, né, a equipe, e eu acho que é fantástico, essa parceria nossa está super legal. O que a gente tem que fazer agora é melhorar, né, gente? Assim, eu acho que os pais ele têm que entender que o diagnóstico, para acontecer, ele demora, né? Uma vez a criança é diagnosticada autista, ela é autista. Então, tem médico diagnosticando autismo com uma sessão, com uma consulta, né? E então, tem mãe pedindo o diagnóstico também, né? E mãe pedindo auxílio. diagnóstico por causa de auxílio, né, de BPC, né? Então, assim, isso a nossa equipe trabalha assim. Tem muitos pais que, né, reclamam porque está demorando, mas a gente tem, né, uma equipe muito boa, trabalha junto mesmo para a gente trabalhar, para a gente ter assim, não ter um estigma dessas crianças, né? Uma vez que aquele ali a gente vai trabalhar o tempo todo pro resto da vida com essas crianças, né? E é isso, eu acho que tem um trabalho legal, a gente não colocou o número aqui, mas da próxima vez a gente vai estar colocando, né, o número de atendimentos. Eu esqueci um detalhe, a gente trabalha em rede, né, o Espaço da Inclusão, a gente trabalha com toda a rede, né, de atenção aqui em Piuí. E quando essas crianças vão passar por consulta com o doutor Otaviano, a Vanilda, né, a gente já passa a listagem das crianças que vão passar por consulta. Essa listagem ela é disparada para as escolas e os professores elas já fazem um relatório, né, da criança para o doutor Otaviano. Então, quando essa criança chega para o doutor Otaviano, ele já sabe todo o histórico também que é passado pela escola, com a equipe multidisciplinar para ele. E é isso, gente. Gente, e a gente encerra a apresentação. Se vocês quiserem perguntar, falar, criticar, nós estamos abertos.
Deixa a palavra aberta aos vereadores e os demais presentes. Presidente, pela ordem, queria estar aqui hoje parabenizando, né, Rosângela, não só você, mas a Dael e toda a equipe de vocês. A gente sabe do trabalho que vocês têm desempenhado aí. Estava olhando aqui, Rosângela, na questão das emendas impositivas dos vereadores que foram destinados, né? Eu acho interessantíssimo a questão que eu creio que os demais devem ter pedido. 936.600 reais foram usados na nossa Santa Casa de Piuí. Quer dizer, não é que a gente tenha que destinar diretamente à Santa Casa, mas você vai usar o nosso dinheiro, né, dentro da Santa Casa, para fortalecer, né, o movimento ali e ajudar a nossa Santa Casa também. É só parabenizar vocês mesmo e agradecer por tudo que vocês fazem. A gente deixa um recurso em Passos e em Paraíso de especialidades que a gente não tem. Sabe, às vezes, por exemplo, poderia deixar tudo em Piuí, mas urologista, por exemplo, a gente usa em Paraíso, né? Em Passos, né, tem às vezes alguma clínica, algumas neuro, né? Alguma cirurgia. Então, assim, por isso a gente designa um pouco de recurso para cada um, né? Mas a maioria é aqui em Piuí mesmo. Só agradecer mesmo vocês e parabenizar a você e toda a equipe, né? A gente sabe do trabalho de cada um e o desempenho de vocês lá. E é isso. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de cumprimentar a Rosângela, secretária de Saúde, o Adael, diretor, a toda a equipe da Saúde, né, diretores aqui presentes, aos alunos, né, do curso técnico de enfermagem lá da Escola Horta, a coordenadora Marilene, professor Ricardo, a Lohane também, né, que também está lecionando lá, e a Selma, diretora da escola. Hoje eles se fazem presentes aqui. Eu gostaria, emendando na fala da Shirley, né, agradecer também uma importante parceria com a Secretaria de Saúde, que vai culminar também para a vinda de um curso aqui do SAMU no nosso município. Vai acontecer nos dias 10 e 11 de novembro, né? Inclusive, eu acredito que depois o SAMU deva alinhar com a Secretaria sobre essa questão de vagas, né? E a gente vai ter, inclusive a Marilene também é professora do Núcleo de Educação Permanente do SAMU. Nós vamos ter um curso teórico e também práticas e um simulado realístico aqui na nossa cidade também, resultado aí dessa importante parceria. Então, agradecer a Rosângela. Isso só acontece quando é viabilizado via Secretaria de Saúde. Nós levamos também essa questão a ela e ela abraçou e se pôs pronta a fazer essa ponte com o SAMU. Gostaria de fortalecer aqui mais uma vez a fala. Achei importantíssimo quando a Dael disse sobre a questão do CAPS-I. Eu venho falando isso algumas vezes aqui durante as audiências extraordinárias que são feitas relacionadas à saúde, né? E eu acredito que em breve nós teremos sim a implementação, justamente porque, né, Sandra Cires, o nosso município hoje já comporta esse tipo de assistência e a gente sabe que as demandas vêm aumentando, principalmente, né, no público infantil, né, em adolescentes, que hoje são atendidos na rede, não deixam de ser assistenciados, mas eu estive com o Fabinho na cidade de Passos, fizeram a implementação do CAPS-I ali em Passos, e voltamos lá também, depois de um certo tempo, ele estava funcionando com uma perfeição e, inclusive, houve uma certa redução, principalmente em alguns problemas que eles estavam tendo até nas escolas do município, relacionado a alguns alunos por questão de saúde mental. Nós sabemos que hoje nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais imediatista, os problemas emocionais estão cada vez mais escancarados, e é nosso dever cuidar desta parte emocional para que a gente não tenha uma sociedade daqui a algum tempo adoecida ainda mais em virtude dessas questões. Queria refrisar novamente o que falei aqui uma vez, inclusive nós temos aqui também, Rosângela, uma comissão de saúde nesta casa, que foi recentemente criada, e, inclusive, uma das pautas que eu havia colocado também aqui, até por meio de ofício também, é que eu acho interessante a mesma forma em que a saúde pública tem manifestado a sua prestação de contas, que a Santa Casa também possa fazer a tal, né? Eu acho importante abrir esse espaço para que a gente possa ter também,
né, uma prestação de contas, né, Shirley, todos os colegas, a gente falou sobre isso já algumas vezes aqui, para que seja também demonstrado a gestão que está sendo feita. A gente sabe que hoje ela é bem gerida, né? O Gustavo tem feito ali um excelente trabalho, toda a diretoria tem se empenhado, mas é importante dar transparência à nossa população, porque as pessoas cobram isso. Aonde nós temos recursos públicos sendo investidos, eu acredito que a gente deve dar o máximo de transparência, fazendo as coisas com seriedade e responsabilidade, até para que, quando questionados, a gente tenha como, né, mostrar aquilo que está sendo feito e se defender, se isso couber, né, para que a gente possa garantir aí uma maior transparência dessa questão. Então, eu quero só cumprimentar vocês pelo excelente trabalho, né, que vocês vêm fazendo e que vocês possam trabalhar enfaticamente também sobre essa questão do CAPS infantil. É o que eu deixo aqui também de pedido, e eu acho que é importante, e eu acredito ser também um clamor de urgência da nossa população em termos de prestação de serviço de saúde mental. E pensar também, estou vendo ali, né, o Joãozinho, membros da Irmandade, para que a gente possa, junto à Santa Casa, eu também estou na condição de irmão ali da Irmandade da Santa Casa, trazer essa questão e deixar as portas dessa casa aberta para que a Santa Casa tenha uma comunicação mais estabelecida e fortalecida com a comunidade. A gente vê as ações aí do Hospital do Câncer sendo promovidas na nossa cidade e na região, pessoas se movimentam para ajudar. E eu acredito que nós estamos devagarzinho trabalhando, poder público, instituição, pessoas de bem, para poder resgatar a credibilidade dessa importante instituição. Obrigado. Rosângela, Dael, agradeço a presença de todos. Tem um querendo falar. Alguém falar? Tem um cidadão querendo falar, presidente. Pode usar a palavra, pode vir na frente, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Viviane Silva. A minha pergunta é sobre o consórcio. 2 semanas atrás, se eu não me engano, a gente, viu que o prefeito, o presidente de Vargem Bonita se posicionou juntamente com a secretária executiva Zeliane Lopes sobre o rombo grande que teve, nos consórcios. Eu gostaria de saber, sobre, porque era uma operação Sanari, porque ele foi de lá. Eu não sei se o dinheiro vem todo aqui para Piuí, dos consórcios. Gostaria de saber sobre isso, porque o posicionamento veio diretamente, do prefeito da Vargem Bonita. Assim, como a nossa cidade é bem grande, uma cidade já bem conhecida, esse posicionamento veio de uma cidade bem pequena. Eu gostaria de saber disso. Olha, tem coisas que eu não posso falar, que está correndo em segredo de justiça. Então, eu vou falar o que eu posso, O consórcio, como eu disse, ele é vários municípios. Nós temos 11 municípios hoje que são consorciados, que são Piuí, Doresópolis saiu, tá, gente? Está suspenso. Por falta de pagamento, tá? E também está na justiça, tá? Capitólio, Pimenta, São Roque, Vargem Bonita, Carmo do Rio Claro, Guapé, Jacuí, São Sebastião do Paraíso. Eram 11, estão 10 por causa de Doresópolis. Pode. Da explicação da Rosângela, vocês têm que colocar na cabeça o seguinte: consórcio público de Piuí, ele é um órgão público independente. Ele não é vinculado à prefeitura de Piuí e nem a nenhuma prefeitura desses municípios que fazem parte. Ele é um órgão independente com uma estrutura hierárquica dentro dele.
É tipo uma prefeitura. Ele é uma, mini prefeitura. Isso. Então ele não tem vínculo. Ele tem um presidente, ele tem um secretário executivo e ele tem uns coordenadores dentro dele. Então ele tem uma administração interna que não é vinculado à prefeitura nenhum. A prefeitura utiliza os serviços do consórcio. Estou doido para falar. Então todo consórcio ele tem que ter um presidente, um vice-presidente, um secretário, um conselho, né? E um secretário executivo. O secretário executivo nosso, né, agora, no momento, se chama Zilaine. E por que você falou que um prefeito de uma cidade pequena falou? Porque ele é o presidente hoje. Por que nenhum prefeito manifestou? Porque ele é o presidente, né, o Garcia da Vaz Bonita. Então, ele hoje, como responsável, tem que ser ele. Como o Dadael disse, nós fazemos parte do consórcio, mas prefeito, secretário de saúde, hoje, ele não tem nada a ver com o problema do consórcio em si. Nós não temos, a gente trabalha, a gente está no consórcio, mas esse problema que aconteceu, que está acontecendo, ele é interno. Outra coisa, hoje o consórcio, ele recebeu vários, a partir de 2022, 2023, o consórcio, o governo de Minas, ele investiu muito recurso dentro do consórcio. Tá? Então, fora a prestação de serviço que a gente tem, né, que o consórcio tem com os municípios, o governo de Minas ele investiu muito nos consórcios. O que ele investiu, Rosângela? Farmacis é um programa que o governo investiu para que a gente tenha condições de trabalhar o medicamento básico com um preço melhor para os municípios consorciados, certo? Quando, igual eu comentei, quando você faz uma compra com vários municípios, aquele preço sai melhor, né? Por isso consórcio. Então, nós temos hoje, dentro do consórcio, um programa que chama Farmacis, que recebeu um recurso bom. Tá? Nós temos um recurso que caiu para o consórcio de uma estrutura física, uma sede própria. Tá? Nós temos também o VisaCis, né? Que é a vigilância sanitária, ela dentro do consórcio, para estar dando assessoria para 27 municípios, que são os municípios da nossa regional de Passos. Independente deles estarem dentro desses 11 municípios, o consórcio de Piauí, ele tem que trabalhar o VisaCis para esses 27 municípios. Através de visitas, de orientações, né? Recebeu recurso também para isso. Transporta SUS. Foi designado 3 ônibus para Piauí. 3 ônibus. Piauí, que foi contemplado para Piauí, para São Roque e para Pimenta. Esse recurso ele não veio para o município, ele veio para o consórcio fazer a compra, certo? Outra coisa, o VisaCis e Vacimóvel foram designados recursos para o consórcio para comprar 2 vans equipadas para estar fazendo vacinação extramuro. Essa vacinação, esse Vacimóvel pertencia aos municípios da nossa micro só, tá, gente? Que são 7 municípios. Hoje 6, porque Doresópolis não está. Aí você vai me perguntar assim, Rosângela, por que Piauí? Por que o consórcio de Piauí? Porque dentro da macro-região de Passos, tá? O único consórcio que era público era o SINSC, certo? Por isso o recurso ele foi contemplado para o SINSC. Hoje nós temos outro consórcio, que é o consórcio de Cássia, mas até o momento, há uns 2 meses atrás, o único consórcio que era público era o SINSC. Eu não sei se eu respondi suas perguntas. Então, esses recursos,
Quem estava administrando esses recursos? O secretário executivo, certo? Não o novo, né? O antigo, né? E quem foi o primeiro presidente do consórcio? Dr. Paulo, ficou 2 anos, 2021 e 2022. Teve a eleição, aí entrou o prefeito de Guapé, que foi eleito. Ele ficou 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, depois ele, né, saiu, por motivos, né, que todo mundo sabe. Depois entrou o prefeito de São Roque, ficou 3 meses, o Anésio. Depois entrou o prefeito, ele não quis ficar, ele foi eleito, ficou 3 meses, saiu, e entrou o prefeito de Capitólio. Então, todos esses presidentes passaram pelo consórcio durante os 4 anos. Esse ano foi eleito, no início do ano, o Garcia. Por isso, o Garcia respondeu pelo consórcio. Né? Quando fala, o Garcia falou isso, isso, isso. Gente, é uma assembleia. São os 11 municípios que decidem, sabe? Decide, né? Tem coisas que a gente não pode falar, mas que decide para tudo. Então, são os 11 municípios que demite, que admite, né? Então, assim, hoje, porque o Garcia fez esse pronunciamento junto com a Zilaine, porque a Zilaine hoje é a secretária executiva e o Garcia é o presidente, tá certo? Não sei se eu respondi. Só mais uma pergunta, mas essa pergunta eu gostaria de fazer para os vereadores. A função do vereador é fiscalizar, fazer leis, e o que mais? Tem como vocês me recordar? Fiscalização, né? Fiscalização do executivo. Então, só isso. Muito obrigada. Deixa a palavra aberta para mais. Pode fazer favor. Entre as... Moço, seu nome é Viviane? Entre as funções do vereador, está assim, eu entendi a pergunta sua. Você queria, se a função fiscalizar, por que isso aconteceu? Novamente, o setor responsável, o consórcio, ele não passa aqui dentro. Entende? É como eles te explicaram. Une-se vários municípios, cria-se esse consórcio, por sua vez, enfim, já foi explicado N vezes, mas entre as nossas funções, fiscalizar, auxiliar no executivo, está aí. E o fiscalizar é aquelas documentações que vêm para casa, números. Passou, somou, 2 mais 2, 4, é aquilo, isso. Respondido? Isso aí não quer dizer que eu dei de entender que você quis dizer que nós nos fiscalizamos. Eu dei de entender isso. E eu acredito que os demais também. Mas foi igual a Shirley disse. Entendeu? Isso aí já não é da nossa competência. Tanto que já estava até o pessoal cobrando e tal. Já estava no Ministério Público, já, não é da agora não. Você entendeu? Agora, o prefeito Garcia, lá da Barra Bonita, cidade pequenininha, talvez, não. É igual a Rosângela disse, ele é o presidente do consórcio. Hoje. Você entendeu? Hoje. Você entendeu? Não quer dizer porque ele é da cidade assim pequenininha que, tá? Sei que você está com a carinha assim achando, mas não é, minha filha, a gente tem que falar. Você entendeu? Outra porque coisa, nós estamos aqui, nós estamos trabalhando. Nós não estamos brincando, não. Nós estamos trabalhando. Entendeu? Pode ver nas redes sociais aí, o tanto que a gente trabalha. Muitos acham que a gente não faz nada. Mas, pois é, mas eu entender que é isso. Talvez você for infeliz na sua fala, mas tranquilo. Mas pode falar. Você entendeu? Só que a gente também, vocês têm que cobrar, tem. Só que também tem que saber como. Sobre o consórcio, do Ministério Público, já tem, entendeu? Já tem dias, meses. Aí vai lá, o vereador não sabia. Eu não podia falar. Estava cobrando lá, tem grupos cobrando da secretária da Saúde, né? Tudo direto cobrando, mas não podia falar, está no Ministério Público. Você entendeu? Aí a culpa é dos vereadores. Pode falar.
Você reparou que tem dois recursos aí? O recurso da prestação de serviço, né? E que ela é de quem? Dos municípios. Então, quem fiscaliza isso aí é nós. Agora, os recursos que vêm do Estado, quem tem que fiscalizar é o Estado, né? E o recurso grande aí é do Estado, né? Respondi. Talvez você tenha me entendido de uma forma, né, do seu ponto de vista, José Eliton. Assim, você alterou, não vejo a necessidade disso, porque aqui a gente está para esclarecer as dúvidas da população, porque a população tem direito de cobrar. E então, assim, talvez você tenha exagerado, talvez você não tenha me entendido, mas assim, hora nenhuma, a gente está aqui para poder só apontar o dedo, porque a gente votou em vocês. Então, a gente está no direito de cobrar. Se vocês não têm nada a perder, simplesmente expõem. A culpa não é da gente, não, assim, que eu falo assim, não é culpa. É em questão, esse não está na questão de os vereadores receber, entendeu? Eu acho que você foi bem grosso. Eu acho que você poderia ter sido mais educado. E me desculpa se você entendeu a minha pergunta da forma que você quis entender, tá bom? Eu entendi e continuo entendendo o que você quis dizer. Ok. Você entendeu? Uhum. Eu estou te falando, nós estamos trabalhando. Nós não estamos brincando aqui, não. Pode passar para o Parabéns. por favor. Boa noite. Eu fiz algumas anotações durante a apresentação de vocês. A UBS tem 7 ultrapassando o limite que você falou de 2.800 pessoas a 3.000 pessoas, principalmente o Totonha Tomé e o Dona Tina, mesmo eles fazendo plantão à noite, fazendo atendimento para quem não consegue ir durante o dia, mesmo assim ainda tem esse déficit. Ou não, já está incluso toda a carga horária? À noite, a gente faz esse programa hoje porque a gente quer fazer. Chama Saúde na Hora. Antes, o programa ele vinha recurso até, para te falar a verdade, acho que veio nem um ano, né, de recurso. E na época que a gente implantou o Saúde na Hora, nós estávamos em plena pandemia, né? Então, era necessário a gente estender esse horário. E a gente percebeu que a gente poderia manter, porque ele atende, como é o Dona Tina e Totonha Tomé um só, né? É uma unidade para 2 PSFs, e o TO e o Rural também 2 unidades. Quando a gente implantou o Saúde na Hora, ele não poderia implantar em uma unidade única, tinha que ser 2 unidades, certo? E aí a gente implantou, gostamos do programa, porque o programa ele estendia das 5 até as 9, e assim, facilitar as pessoas, né, que não têm condição de estar indo ao médico durante o dia e à noite. E esses 2 PSFs, ele pode atender toda a população. Sim, e desafoga a Santa Casa, certo? Porque a gente tem trabalhado muito isso. A Santa Casa, em parceria com a Prefeitura, não sei se vocês separaram, o pronto-socorro, ele deu uma diminuída. Por quê? Porque era testado. Se você vê segunda-feira, gente, e sexta-feira, o tanto de atestado que tem, a unidade está cheia de atestado. Entendeu? Então, a gente tirou isso. Então, diminuiu lá e diminuiu. Então, o que acontece? Essa população, você esquece ela, é a população de Piauí. Agora, além disso, antes da gente implantar o PSF Joaquim Tomé, a gente estava com uma população no Dona Tina de 6.000 pessoas. E no Totonha Tomé, não, no Dona Tina, 6.000 pessoas. E no Totonha Tomé, 4.900 pessoas. A gente ainda tem essa população no Totonha Tomé, que vai dividir com o Marcinho Contador e com o Pérola Negra, que é o Miter Maia. Vai vir pessoas também do Maria Rezende para o Pérola Negra, que é mais próximo, né, ali. E também a gente tem que pensar que aquela região ali está crescendo muito. Então, a gente deixou muitas, por exemplo, o Marcinho vai começar com 1.200 pessoas só. Né? Então, nós vamos ter uma população ainda que a gente pode pegar até 2.800 pessoas. Tá certo? Certo. Eu quero fazer mais uma observação. Então, vocês falaram sobre a comunicação.
Quando a gente começou a fazer o curso de técnica em enfermagem, a gente tem a disciplina com o professor Ricardo, que é o nosso supervisor de estágio também, que é saúde coletiva. Em questão de comunicação, nós, como cidadão, às vezes não sabemos de todas as informações, igual a gente entrou no curso e agora a gente tem. E às vezes não é por falta de promoção de vocês, mas sim porque às vezes a correria do dia a dia de toda a população hoje está muito alta e a gente está vivendo uma era digital. Então, a minha sugestão agora que eu vou deixar às vezes, a gente tem que se adaptar ao período que a gente está vivendo. E como a gente está vivendo uma era digital e hoje em dia está todo mundo no telefone, às vezes uma comunicação via um Instagram, uma promoção mais ampla em questão da internet, seria mais viável, tanto para a gente quanto para vocês. Porque quem não tem Instagram hoje? Quem não tem um telefone? Idoso. Mas aí o idoso toda hora está no PSF, está na UBS. Não. O idoso, ele conversa, ele fica na rua. Agora, eu falo assim, ó, o idoso, ele tem uma pessoa que apoia ele. Ele sempre tem, não são todos, eu sei que não, mas eles têm rede de apoio. Agora, nós que estamos numa faixa etária, digamos, de 20 até uns 50 anos, nós somos por nós e nossa família. No caso, nós pelos nossos filhos. Então, às vezes, a informação tem que vir de uma forma geral por faixa etária, não pensando só no mais velho ou só no mais novo, mas pensando na vida corrida de quem trabalha. Essa é uma ideia que eu estou querendo dispor, entendeu? E outro fato também Deixa eu te dar, então, um retorno disso aí. Ótima ideia sua, mas a gente já faz isso. Inclusive, em grupo de fofoca, eu vejo os comentários, né? Eu gosto muito de ver, porque eu acho que é um termômetro para nós em relação à nossa gestão e também em relação a críticas, né? Eu sou super bem-vinda a críticas. Eu acho que é super importante. Mas eu fico vendo, eu estou tão feliz hoje que vocês não imaginam de ter vocês aqui. Primeiro, nós temos reunião de conselho todo mês. E eu coloco nas redes sociais. E ninguém vai. Principalmente esses grupos de fofoca, que eu convido. Tem gente aqui que faz parte do grupo. E eu convido e faço um postzinho, comunicando bonitinho com a... Vocês viram, audiência pública, eu postei. Está no Instagram da prefeitura, está no site da prefeitura, eu posto no meu, eu multiplico, né, eu repasso para as minhas coordenadoras todas. Então, acho assim, participem, sabe? Vocês estão aí agora, né? Eu sei que a visão de vocês hoje é outra, de ontem, totalmente diferente. Participam, sabe? Conselho é tudo, sabe? Vocês vão ficar sabendo de tudo e vocês vão questionar coisas que, às vezes, a gente acha que as pessoas sabem e não sabem. E quando uma pessoa chega para nós, às vezes, lá no SUS, e, às vezes, coloca na ouvidoria críticas que, assim, isso assim, ruim. Isso não é crítica. Eu quero saber, coloca o nome ali, poderia ser isso, que eu vou retornar. A gente retorna. Hoje nós fizemos um QR Code, nós vamos estar, né, eu acho que tem mais condições de atender todo mundo, mas é super importante, porque a gente precisa de críticas, sim, sabe? Enquanto a gente tem 100 críticas ou 100 coisas de ruim que as pessoas falam para nós, você nem imagina o que é o SUS, você vai saber o que é o SUS. Um elogio faz a gente virar outra pessoa, entendeu? Então é super importante nesse quesito, eu falo que o SUS funciona. Eu sou diabética e eu uso insulina do SUS, que eu pego todo mês, certinho, não falta, eu preciso de tiras, preciso de tudo que diabético precisa, a gente tem acesso. Então, eu falo assim, não tem quem não procura, né? Ou se não tem lá, igual as minhas insulinas são especiais, são diferentes. Eu entrei com um recurso e eles designaram elas para mim. Então, tipo assim... Eu entendo o ponto de vista tanto de vocês que trabalham para ele funcionar e tanto eu que sei que funciona porque necessito dele. E é só isso, então. Né? Boa noite. Boa noite. Pois não, Neuza. Tem mais alguém? Boa noite a todos. Galera aí da plateia, né?
vereador. Estou aqui simplesmente para agradecer a Rosângela, viu, Rosângela? Brilhante trabalho que você faz na Secretaria da Saúde de Piuí. E quero dizer que Piuí é uma das melhores cidades, assim, em termos de saúde que eu vejo. Porque quando a gente sai para fora... Quando você sai para fora de Piuí, é que você vê o tanto que Piuí, a saúde é boa. Então, eu acho assim, que se Piuí fosse tão ruim, não vinha tanta gente morar em Piuí igual está vindo, né, gente? Então, assim, eu estou aqui só para frisar, viu, Rosângela? Parabenizar você pelo brilhante trabalho que você faz, viu? Os vereadores também não medem esforços, né? Então, assim, a gente tem que aplaudir quando as pessoas trabalham bem também, não é só jogar pedra, não. E a gente se colocar no lugar da outra pessoa também, calçar o sapato dela e passar onde ela passa para entender o que está defasando a saúde, entendeu? Então, eu acho que Piuí tem uma saúde boa, sim, brilhante. Acho que atende todos os quesitos, porque se você for olhar, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Divinópolis, que é pequeno, por exemplo, não tem essa estrutura que Piuí tem. Então, assim, eu trabalhei na área da saúde, eu fui agente de saúde 5 anos no Iofirmino, eu conheço de perto o que a saúde enfrenta. Então, particularmente, eu só tenho a agradecer, entendeu? Então, eu acho que vocês estão de parabéns, faz um serviço brilhante, viu? E que vocês continuem assim, principalmente você, viu, Rosângela? Você está de parabéns. Eu quero agradecer, mas eu acho assim, ninguém trabalha sozinho. Eu tenho um prefeito que é ótimo, né? Que ajuda demais, que tem uma gestão maravilhosa, né? Agradecer ao Dr. Paulo. Eu tenho vereadores que a vida inteira nos apoiou, desde o primeiro ano de mandato. Né? Sempre a gente brinca que eles batem ponto, né? Tem gente que bate ponto lá comigo. Mas assim, eu fico muito feliz, porque eu acho que isso é importar com a população, é estar levando as críticas, as demandas, né? E também sugestões, né, para a gente. E uma equipe, gente, a gente não trabalha sozinho. Né? O Adael é meu braço direito, mas meus diretores de saúde estão ali, coordenadores. Sem eles, a gente não faz nada. Sem um agente de saúde, eu não faço nada. Eu não posso fazer nada, porque eu preciso do agente. Né? Eu preciso do médico. Eu não falei que as dificuldades maiores que a gente tem aí em relação a profissional, né? Não é só médico. Por exemplo, eu preciso de terapeuta ocupacional. Piuí hoje tem um terapeuta ocupacional. Né? Como que a gente precisa de um terapeuta ocupacional hoje para essas crianças, né, neurodivergentes? Então é isso, é equipe. Muito obrigada, minha equipe. Nó de coração mesmo, agradeço todos os dias. Muito obrigada, Dael. Muito obrigada aos seus vereadores. E o doutor Paulo e vocês, né, a população, né? Tá, então vou aproveitar e agradecer as meninas do SUS também, que trabalham muito bem, viu? Vocês estão de parabéns no atendimento. Acho que vocês têm, pela paciência que vocês têm com a população, viu? E, mais uma vez, parabenizar, Rosângela, porque eu sei que lidera tudo. Então, lógico, tem um corpo todo, né, atrás de você, a gente conhece, sabe disso, mas se não tiver um líder para liderar com bom trabalho, né, sabendo o que faz, não sai nada. Então, parabéns para você, parabéns para as meninas, viu? Obrigada pelo convite, nós ficamos muito honrados com o convite de vocês e que venham mais. Tá? Gente, é muito importante vocês virem, né? Obrigada, viu? Mais alguém fazer uso da palavra? Agradeço a participação de todos os presentes, a participação da primeira turma do técnico de enfermagem da Escola Estadual Professor Horta, aos diretores, professores, 36 alunos, né? Que Deus abençoe vocês, né? A gente tem certeza que vocês serão os ótimos técnicos de enfermagem, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E sintam-se em casa e voltem mais vezes durante as reuniões, durante as audiências. É isso importante, é trazer a população até a casa. Hoje a gente fica muito feliz, porque tem dia aqui que a gente faz reunião que não tem ninguém.
e a gente é muito cobrado. Mas antes de cobrar, venham, participem, que é isso que faz democracia. Deus abençoe vocês. Agradeço a participação de todos, inclusive dos que nos acompanharam pela internet. Retorno à condução dos trabalhos ao senhor presidente da Câmara, Zé Wélio da Silva. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e convido os presentes para a 41ª sessão ordinária a ser realizada em seguida. Boa noite a todos.